Senhor Deus, te louvo por esse momento que nós podemos ter aqui de louvar e entoar louvores ao teu nome, Senhor. Que o Senhor possa estar usando esse próximo momento, onde estaremos ouvindo a tua palavra, para estar edificando o coração de cada um aqui, Senhor. Seja usando o Rômulo em nossas vidas, possa estar conseguindo aplicar tudo que ele estudou para nos trazer. Também esteja com as crianças e as professoras na aulinha, que elas possam estar vendo o teu agir também, Senhor, e possa estar sendo um bom momento tanto para as crianças quanto para os professores, Senhor. Só coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Pode pegar assim. Som. Boa noite, queridos. Não pude cumprimentar a todos. Tem uma família nova que eu não conheço. Um prazer. Sou Rômulo, missionário aqui da igreja, lá no Uruguai. E vocês sabem que não era nos nossos planos, não estava nos planos de estar aqui nessa época do ano. Mas o Senhor tinha planos diferentes e nos deu a bênção de estar junto um pouco de tempo com a igreja e abençoando o Rio Grande do Sul também, com alguma medida, uma pequena medida, mas uma porção que o Senhor quis que a gente pudesse abençoar o Rio Grande do Sul. E hoje de manhã tivemos tempo de ceia. Deus também nos deu o privilégio de estar com a igreja. Aqueles que não sabem, ceia sempre de manhã, uma vez por domingo, um domingo por mês. E também a oportunidade e o privilégio de pregar agora à noite. Então, o tempo foi corrido. Eu conto muito com a graça de Deus para a gente poder junto percorrer o texto. E o tema dessa noite é quem é Jesus? Uma pergunta constantemente feita, tanto no púlpito como pessoas fora da igreja. E raramente a gente se pergunta quem é Jesus, embora a gente saiba as respostas. E uma proposta que o mundo tem dado sobre quem é Jesus é se Jesus é um sábio mestre. Ele não está funcionando bem, Guilherme? Ah, tá. Tá. Deixa eu ver. Aí. Muito bem. Jesus, será que ele é um sábio mestre? E nós diríamos com certeza. Mas só isso. Somente um sábio mestre. E quero convidar vocês a gente junto examinar o texto de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Uma passagem maior. Eu não estou acostumado a pregar um texto tão grande, mas nós vamos fazer uma passagem geral por o texto, pensando sobre esse aspecto, como nesse texto nós encontramos a resposta para Jesus ser apenas um mestre ou não. Nós sabemos que ele não é só um mestre, e o que queremos saber é como a palavra de Deus, nessa passagem, nos faz compreender que ele não é apenas um mestre. Ele é muito mais do que isso. Então, capítulo 13, versículo 1 a 17, e eu vou ler na NVI. Podem me acompanhar? Todos que podem ter NVI, inclusive usando o celular, por favor, fica melhor para acompanhar. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Santo Deus, nós rogamos nessa noite que o Senhor nos conduza na reflexão desse texto, na compreensão dele, para que a gente possa aplicá-lo e as tuas verdades tragam transformação profunda em nossa mente, em nosso coração. Para a sua honra e glória, Deus. Amém. Muito bem, queridos. Nós temos aqui uma passagem bastante emocionante. E, primeiramente, nós temos Jesus na sua última refeição com os discípulos. E várias coisas se destacam aqui. Se destaca o fato de Judas estar junto na última refeição. Se destaca o fato de Pedro ter aquela conversa constrangedora. Foi duplamente constrangedora para Pedro e para todos que estavam vindo. E vocês sabem como é passar vergonha pelos outros, né? A gente chama de vergonha alheia. Quando você sente vergonha pelo que outro está fazendo em público. E é isso que os discípulos devem ter sentido naquele momento. Jesus faz um ensino, ele traz um ensino aqui que traz confusão aos discípulos. Eles não estão conseguindo entender aquilo. E essa noite foi uma noite muito diferente. Tanto que João dedica o capítulo 13 até o capítulo 17 do livro dele para descrever somente a ceia. 20% do livro só para descrever como foi a ceia e esse tempo dos discípulos, na última refeição que eles tiveram com Jesus. E se destacam muitas coisas, se eu abrisse para vocês, certamente vocês iam destacar outras coisas que eu não destaquei, mas nós podemos notar que no versículo 1, o mestre sabia de algo. O que o mestre sabia? Versículo 1 diz: sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Qual tempo? Em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus tinha o conhecimento da sua morte. Já fizeram uma pergunta, talvez já fizeram para vocês, mas já me fizeram a pergunta. Você gostaria de saber o dia que morreria? Não, eu não gostaria de saber. Porque nós nunca mais vamos viver em paz até o dia que nós morreremos. Você gostaria de saber? Mas Jesus, sabendo do dia que morreria, de que partiria para estar com o Pai, a sua perspectiva não era voltada para si. Nós estaríamos nesse momento pensando: eu vou morrer amanhã? O que eu vou fazer hoje? Eu vou olhar um filme que eu nunca olhei? Eu vou tomar minha última Guaraná? Vou lá pedir um X? O que eu vou fazer? E Jesus, tendo entendido, sabendo que era o seu momento final, o que ele fez? O que Jesus fez? Amou.
Jesus buscou o interesse dos discípulos. E daí a gente pensa, não, mas é porque Jesus, porque ele ia para a glória do Pai. E a glória do Pai é muito melhor que este mundo. E Jesus era um homem de sofrimento, mal entendido, julgado. Mas é diferente para nós? Nós não vamos estar na glória com o Pai também? Nós não estaremos num lugar infinitamente melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer? Nesse mundo não passamos por tristeza e aflições? Não passamos por julgamento, por mal compreensões? Passamos. Tem algo tão diferente assim para Jesus? Isso é impactante porque Jesus, sabendo do seu fim, amou os seus discípulos até o fim. O versículo 2 nos diz que estava sendo servido o jantar. Mas não só isso. O versículo 2 nos situa que estava já preparada a cilada para Jesus. Porque nos diz que o jantar estava servido. Então o versículo começa bem, né? Quem é que não gosta de saber que o jantar estava servido? Mas o versículo continua mal, porque diz que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Ou seja, a janta estava pronta. Judas era um dos convidados e ele não seria convencido a trair Jesus. Ele já estava convencido a trair Jesus. Um traidor não ia se transformar em um traidor na janta, ele era um traidor e já chegaria traidor essa última refeição de Jesus com os discípulos. E será que Jesus amou Judas até o fim? Nós vamos ver nessa passagem. A passagem continua dizendo, no versículo 3, que Jesus sabia quem era e para onde iria. Guilherme, dentro daquela minha bolsa ali, atrás da Eliane, tem um outro desse, meu, que funciona bem. Jesus sabia quem era e para onde ia. O versículo 3 nos diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. A traição de Jesus mudava algum aspecto sobre a identidade dele? Ser traído por um dos amigos mais íntimos mudava alguma coisa sobre o futuro dele? De onde ele iria? Não. Não mudava. E a aflição em nós, nas nossas vidas, a traição, a, os, os maus julgamentos não podem nos fazer ser diferente do que somos. Quem nós somos? Amados por Jesus. Até quando? Até o fim. Até o fim. Jesus nos ama até o fim. Jesus nos amou até o fim da sua vida e agora, ressurreto, ele nos ama até a consumação dos séculos e a eternidade toda. Alguém pode mudar o nosso destino após a morte? Ninguém pode mudar o nosso destino após a morte. Nós sabemos que vamos para o Pai. E sabendo de todas essas coisas, Jesus tem atitudes que fazem a gente coçar a cabeça. Por quê? Porque os versículos 4 e 5 vão nos dizer, versículos 4 e 5 dizem: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, faz algum sentido? Jesus sabia quem era. Quem era Jesus? Deus. Ele era uma pessoa da Trindade. Então ele sabia quem era. Ele sabia para onde iria, de volta para o seu trono celestial. Sabendo disso, qual foi a ação dele? Percebe? O texto fala isso. Sabendo para onde iria. Ele, assim, a conexão aqui é assim, ele sabia para onde iria. E qual é a conexão? Assim.
Qual foi a atitude dele? Se levantou, tirou a sua capa, ficou com uma roupa que parecia um pijama, uma túnica, coloca uma toalha em sua cintura e prende essa toalha dentro do seu cinturão, ficando como um avental de empregado. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando nós sentimos que nós somos um pouquinho mais do que fomos ontem, um conhecimento novo, uma habilidade nova, um ensino novo, um pecado vencido, nós nos sentimos um pouco mais santos. Agora imagine que você é muito santo e muito rico e muito sábio. Qual vai ser a nossa atitude? Jesus, sabendo ser rico e santo, a atitude dele é a mais humilhante possível. A mais humilhante. Esse é o nosso mestre. E por que a mais humilhante? Queridos, não tem como comparar perfeitamente o que representava Jesus lavar os pés. Não tem como comparar. Sabe por quê? Porque naqueles tempos as pessoas se banhavam quando iam para uma janta importante, uma festa, elas tomavam banho fora da rotina de banho delas. Qual era o período de banho normal? Não sei. Eu acho que ia do gosto de cada um. Mas sempre que tinha uma festa importante, uma janta importante como essa, eles tomavam banho. Tomavam banho, saíam limpo. Onde era o banho? O banho normalmente era em locais públicos, como grandes tanques, rio, algumas grandes bacias públicas de banho. Então se lavava lá, devia ser uma coisa muito engraçada esse banho. E eles saíam de lá com o banho tomado e iam para as festas. Mas no caminho para lá, as estradas eram de chão batido, de terra. E você usa uma sandália. O que acontece com o seu pé? Fica encardido, sujo. Alguém aqui já usou sandália? Além de mim? Já usou? Eu usei uma sandália nordestina, inclusive. Me chamavam de Jesus quando eu usava. Que coisa miserável aquilo lá. Era usar que lá estava sujo o pé já. Botava, estava sujo. E quando chegava a uma casa, então, a única coisa que eles tinham que limpar eram os pés. Então, quem era mais pobre, né, uma pessoa sem servos em casa, eles deixavam uma bacia e uma toalha. Então, você entrava, tirava as sandálias, lavava os pés, secava os seus próprios pés e entrava sem sandália na casa. Se a pessoa tinha um pouco mais de dinheiro, você chegava e tinha um servo ali, parado. Aí você sentava na cadeira, botava os pés na bacia, o servo lavava os seus pés, ele secava e você entrava na casa. Qual tipo de servo recebia essa tarefa? O servo mais inútil da casa. O que não servia para nada. O servo mais humilde. O servo mais insignificante tinha essa tarefa. Por quê? Porque era uma tarefa muito humilhante. Muito humilhante. Eu não sei como comparar nos nossos dias uma tarefa que seja tão humilhante quanto aquela. Talvez na sua profissão tenham tarefas que sejam humilhantes para você. E eu nunca experimentei tanta humilhação na minha vida como ter ido para o Uruguai. Imagina que tudo que você sabe só serve para o português. Em outra língua você é uma criança. Você não consegue nem buscar queijo e presunto na padaria. Você não sabe. E aqui nós temos venezuelanos que passam ao contrário. Que se sentiram e talvez se sentem em vários aspectos como crianças no Brasil. Totalmente humilhados. E muitos irmãos venezuelanos que eu conheci eram engenheiros de 20 anos de profissão. Eu conheci uma pediatra que não conseguia trabalho na sua função. E trabalhava entregando folheto, trabalhava numa fábrica de calçado. E certamente para essas pessoas esse processo é de extrema humilhação. Um pediatra, para chegar lá, ele deve ter estudado 10 anos. E ele vai trabalhar na fábrica de calçado, onde você não precisa estudar para chegar lá. Não quer dizer que é um trabalho humilhante, mas para quem chegou a essa posição,
baixar para um trabalho assim, um trabalho onde você não precisa daquele esforço todo, certamente é humilhante. E é humilhante para quem sabe o que faz numa língua e chega na outra e não sabe mais nada. E não sabe nada da cultura. E esse processo tem passado também na vida da Carla. E nós entramos por momentos de crise. E há momentos que a gente quer dizer assim: gente, eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que isso. Eu sou digno do respeito de vocês. Porque vocês não conhecem a minha história. Vocês não sabem quem eu sou no Brasil. Porque lá eu sou um estrangeiro. E só isso. E alguém que mal fala a língua. E alguém que não sabe nada. E alguém que vive de favor dos uruguaios. Obrigado. Jesus, sabendo ser Deus, alguém muito, muito maior do que eu. Quem sou eu, né? Rômulo. Sou um Zé Ninguém. Deus sendo muito superior a mim, infinitamente, assume a posição mais humilhante que existia na sua época, para mostrar como o mestre, faz o seu trabalho, mesmo tendo um alto nível de sabedoria, de conhecimento, de poder, de riqueza. Jesus dá essa grande lição. No entanto, os versículos 6 a 8 nos trazem algumas confusões no meio disso tudo. Jesus está ensinando os discípulos e Pedro, que está com o pé preto, se opõe a Jesus e nós condenamos Pedro. Nós dizemos: Pedro era o pior dos discípulos. E eu discordo. Pedro só é conhecido como o pior dos discípulos porque ele falava. E os que não falavam? Ele só era o porta-voz. Era o único que tinha coragem de dizer o que ninguém queria falar. E por isso ele foi condenado tantas vezes. Porque ele botava para fora o que todo mundo estava pensando. O que acontece? A janta já havia começado, gente. O momento de lavar os pés não era esse. Já tinha passado. E quando eles entram na casa, ninguém estava lá para lavar os pés. Não tinha um servo. Então todo mundo se fez de leitão vesgo, entrou na casa e começou a comer com os pés sujos. Jesus levanta e mostra para eles: vocês não foram capazes de limpar os pés uns dos outros? Então eu vou limpar. E ele começa a lavar um pé. E provavelmente o pé que ele começa a lavar é de quem? De João. Por quê? Porque no Evangelho de João vai dizer que João estava ao lado dele. Talvez ele lave o pé de João. E ele vai lavando os pés. Até chegar em Pedro. Agora imagine. Quanto tempo leva para lavar um pé? Vamos dizer que 1 minuto. Imagina fazer isso 12 vezes. E você assistindo isso. Todo mundo em silêncio. Alguns com a coxinha do cordeiro na boca, mastigando. Olhando aquela cena. A janta já tinha começado. E Jesus lavando os pés. E Pedro tem uma manifestação pedrística dizendo: Senhor, olha a audácia dele. Vais lavar os meus pés? E Jesus já sabia o que tinha ali, atrás daquela pergunta. E Jesus já corre na frente e diz: Pedro, tu não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Mais tarde tu vai entender. Ou seja, Pedro, só fica quieto e aceita. Só isso, não te expõe. Não te expõe, Pedro. Porque senão vai ficar registrado para sempre no livro do Pai que você falou essa palhaçada. E Pedro não se contém. Ele não se contém. E ele fala no versículo 8: não! E talvez na versão de vocês tenha uma exclamação aí, né? O que é exclamação? A exclamação é quando você fala algo com muita ênfase. Obrigado. Então ele fala: não, nunca lavará os meus pés. Uma sala grande como essa, todo mundo em silêncio, e Pedro fala isso. Pedro, olha a coragem de Pedro, olha a audácia. É o Pincher latindo para o tanque de guerra.
e diz: não, tu não vai lavar meu pé, Jesus. Vai sentar no teu lugar e vai comer tua comida. E eu vou lavar teus pés. Olha só. Nós estamos aqui 3 anos de seminário. É a formatura deles. E olha como é que está o Pedro. O melhorzinho deles. Ele condena Jesus. E fala: não, não vai lavar meus pés. E aí Jesus fala: ah, é? Tu vai dar truco? Então eu retruco. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, no meu reino, Pedro, tu tá fora. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu tá fora do time. Pode pegar tuas coisinhas, o teu chapeuzinho e pode sair agora dessa sala. Aí Pedro desmanchou. Aí o machão virou manteiga. Falou: não. Lava minhas mãos e minha cabeça também. Vira o balde na minha cabeça. Detalhe, já tinham sido lavados os outros pés ali. A água já estava suja. Vira o balde na minha cabeça. Olha Pedro. Pedro muito louco. Mas graças a Deus pelo Pedro. Porque ele nos ensina coisas importantes. E o Senhor fala para ele: Pedro, olha a paciência de Jesus. O que era essa noite mesmo para Jesus? Alguém lembra? Ele ia dormir numa cama confortável? Era a última noite dele. Como é que ele ia passar essa última noite? Em terrível agonia. Em terrível agonia. E Jesus estava preocupado no quê? Em conversar com Pedro, um tipo de conversa dessa. E ele fala: Pedro, quem já se banhou, versículo 10, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui nós temos a base bíblica para o banho invernal, que é o banho do inverno, né? No inverno nós tomamos banho cada tanto, sábado, e depois, no dia muito frio, a gente lava somente os pés. Será que é isso? Porque Jesus falou: quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Para mim, é base bíblica para tomar banho só quando muito necessário, e lavar somente os pés. Mas será que é disso que Jesus está falando? Nos dias dele, mais ou menos era isso, porque isso era normal. Mas Jesus estava falando de um aspecto espiritual aqui. E como nós sabemos que era espiritual? Porque ele cita que um deles não estava limpo. Quer dizer que um estava fedendo? Não. Quer dizer que era Judas. E o versículo 11 nos explica que está falando de Judas. E nós perguntamos para o texto: mas quem era o que não estava limpo? Versículo 11 diz que era aquele que iria traí-lo. E esse aspecto espiritual sobre estar limpo e lavar os pés diz respeito a quando cremos em Jesus como nosso Senhor. E ao crermos nele, nós temos a purificação da nossa alma, do nosso coração. E aí nos tornamos limpos, nós tornamos cheirosos. Mas os nossos pés ainda estão no mundo. E na medida que caminhamos no mundo, naturalmente, nos sujamos. Mas será que é mais fácil tomar um banho inteiro ou lavar só os pés? Lavar os pés. O que necessitamos fazer quando pecamos? Confessar Jesus como Salvador, se arrepender e se batizar? Isso? Quantas vezes eu preciso fazer isso? Uma. E quantas vezes eu tenho acesso ao perdão de Jesus? 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Quantas vezes Ele perdoa? O texto não diz? O perdão é eterno. A purificação dos pés espirituais, está todo o tempo ao alcance. Agora, pensando em Judas, a pergunta é: Jesus lavou os pés de Judas? O que vocês acham? O versículo 11 nos diz que nem todos estavam limpos, que Judas iria traí-lo. E o versículo 12 diz o quê? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Quando ele terminou de lavar os pés de quem? De todos.
Jesus lavou os pés até de Judas. Jesus amou Judas até o fim? Jesus amou Judas até o fim. Hebreus 10, 22. Você pode deixar marcado com o seu dedo aí? Se você quer acompanhar, se não, pode só me esperar. Hebreus 10, 22 vai dizer assim: Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É desse tipo de lavagem, de limpeza, que Jesus se referia. Uma limpeza da nossa purificação da alma e do coração. Jesus lava os pés de Judas. E nos versículos 12 a 13, Jesus fala que vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. E aqui uma pequena diferença entre mestre e senhor. Jesus era um mestre? Sim, porque ele fala, vocês me chamam mestre, e eu sou. Quando nós temos um mestre, ele nos inspira com os seus ensinamentos. O mestre, ele nos orienta com seus sábios conselhos. Jesus faz isso? Faz. Jesus nos inspira com seus ensinamentos, ele nos orienta com seus sábios conselhos. É bom ter um mestre assim? É bom. Quem não quer nos dias que vivemos de confusão, ter alguém que nos diga o que fazer? Todos queremos. E talvez por isso que tantas pessoas no Brasil se aproximem de Jesus. Porque querem um mestre que lhes ensine. Mas será que é suficiente a relação com Jesus de que ele seja apenas um mestre? Jesus foi mestre de Judas? Foi. O que ele não foi de Judas? Senhor. Um senhor, por outro lado, ele compra o direito sobre as nossas vidas. Ou seja, ele nos compra. E quando ele nos compra, nos tornamos seus servos ou escravos. Jesus, ele foi mais que o mestre, ele comprou a gente? Comprou com o seu sangue na cruz. Um mestre, um senhor também tem autoridade sobre as nossas decisões e ações. Se o mestre nos dá uns conselhos sábios e nós decidimos não fazer, existem consequências? Com relação ao mestre, talvez o mestre fique aborrecido, fique chateado. Mas se ele é um senhor, existe a opção de não obedecer? Se um senhor fala para o seu escravo, vai lá e traga a lenha para cá, ele tem a opção de dizer, eu acho que eu vou amanhã, viu? Está meio nublado. Ele tem a opção de escolher? Não. Um servo não escolhe. Ele só obedece. Agora, pensando em Judas, gente. Judas foi um dos maiores alunos da história, porque ele teve um dos maiores, na verdade, o maior, professor da história. Ele foi assíduo. Quanto ele teve na chamada dele de presença? 100%. Judas estava em todas. No que ele esteve presente? Quantos sermões de Jesus ele ouviu? Todos. Todos os sermões de Jesus ele ouviu. Eu e você não ouvimos todos os sermões de Jesus. E nós nem sequer temos escrito todos os sermões de Jesus. E esse miserável ouviu tudo de primeira mão, da boca do Senhor. Judas foi uma testemunha ocular dos seus milagres. Ele viu Jesus curar. Ele viu uma mão ressequida ganhar forma. Ele viu uma pessoa cega que talvez tivesse os olhos brancos ou os olhos com algum outro problema voltasse a ver. Ele viu pessoas que tinham pernas deformadas saltarem. Ele viu pessoa morta, enrolada em panos, sair como uma múmia caminhando. Ele viu. Quantos milagres vocês já viram desse tipo? Desse tipo, eu nunca vi nenhum. E ele viu.
todos os milagres. Gente, quem nós somos na fila do cristianismo? Nós somos um pinguinho no oceano dos cristãos que já passaram. E ele foi nada mais, nada menos que um dos 12. Um dos 12. Judas. Ele ocupou uma posição importante dentro do grupo mais importante. Jesus tinha muitos seguidores. A Bíblia nos relata que havia um grupo de 500, que havia um grupo de 72 e que havia um grupo de 12. E dentro desse grupo de 12 ele tinha uma posição importante. Como nós sabemos isso? Quem é que a gente coloca para cuidar do dinheiro? Pessoas de confiança e pessoas com habilidade. Ele não era um bocó. Ele era astuto. Ele sabia cuidar do dinheiro. Ele cuidava tão bem que conseguia desviar dinheiro sem ninguém perceber. Esse era Judas. Pergunto para vocês: Jesus era senhor e mestre de Judas? Ele era apenas o senhor de Judas. Não, apenas o mestre de Judas. Não era o senhor, apenas o mestre. E isso serve de alerta para nós. Porque participamos de uma igreja, porque lemos as Bíblias que temos, porque ouvimos pregações, e nós precisamos, queridos, ter a convicção de que Jesus é mais do que o nosso mestre, de que ele é o nosso Senhor. Agora vamos pensar um pouco sobre esse aspecto de Jesus ser Senhor nos versículos finais da passagem. Os versículos 14 a 17. Ele diz: pois bem, ele fala. Vamos ler o 13 juntos. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Queridos, se Jesus é um mestre e manda lavar os pés do Jonas, o Jonas é um cara limpinho, manda lavar os pés de quem aqui que tem os pés sujos? Eu. Jesus é teu mestre e manda lavar os meus pés. Você faria? Se ele é o mestre, eu ia achar que era uma metáfora, que não é real o que ele quer dizer. Não, não pode ser, Jesus. Não pode dizer que tu quer que eu morra para mim mesmo, para os meus pais, para os meus irmãos, para minha esposa, para os meus filhos, para te seguir. Não pode ser verdade isso. Mas se ele é Senhor e ele ordena que lavemos os pés uns dos outros, será que isso é uma ordem? Se ele é um mestre, é um conselho. Se ele é um Senhor, é uma ordem. E será que é simplesmente lavar os pés? Eu acho que é uma experiência legal da gente fazer. Um dia lavar os pés uns dos outros. Mas os nossos pés são bem limpinhos, gente. A unha é bem cortadinha. Nós lavamos os pés quase todos os dias. Para não dizer todos, né? Vamos dizer que todos. Nós trocamos de meia todo dia. Alguns de nós conseguem colocar um sapato a cada 3 dias e vai trocando. Nossos pés bem bonitinhos. Não se compara ao que era naquela época. O que para você fazer pelo seu irmão é como era lavar os pés naquela época? Uma coisa humilhante. Talvez seja expor os seus próprios pecados, expor as suas próprias fraquezas. Isso é humilhante, não é? É humilhante numa reunião de igreja tu dizer: irmãos, eu estou com medo. Eu sei que o nosso Senhor é por nós. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que vocês amam a Deus, eu sei que eu amo a Deus, mas eu estou com medo. É humilhante dizer isso. É humilhante dizer: irmãos, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Irmãos, eu não tenho o que comer essa semana, eu preciso de ajuda. Irmãos, eu preciso pagar a conta da luz e eu não tenho dinheiro. Eu preciso de ajuda.
Irmãos, eu estou lidando uma situação no meu trabalho e eu estou prestes a pedir demissão. Eu sei que não devo pedir demissão, mas é a maior vontade do meu coração. Irmãos, eu não sei o que fazer com os meus filhos. Eles só dão um show de horror. Eles me humilham publicamente o tempo todo. Eles vêm para o culto e eles não ficam quietinhos, que nem uma pessoa de 30 anos. Eles ficam crianças, sabe? Eu não sei o que fazer com eles. Isso tudo, essa exposição é humilhante. Mas tem mais coisa humilhante que você pode fazer pelos seus irmãos. O que pode ser humilhante para mim pode não ser para você. Por isso, coloque diante de Deus: Senhor, para mim é muito difícil fazer tal coisa pelos meus irmãos. Dá-me o teu poder para fazer. Me ajuda, Senhor. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil ouvir os outros. Ontem eu estive visitando um irmão, ele não fez uma pergunta de como eu estava. Uma pergunta ele não fez. Porque ele não me ama, eu sei que ele me ama. Mas ele não gosta de escutar os outros. Ele não gosta porque isso deixa ele ansioso. Então ele nem pergunta. Talvez lavar os pés dos seus irmãos seja convidar para ir na sua casa. Você adora o seu conforto. E ter alguém lá traz desconforto. Talvez seja isso lavar os pés dos seus irmãos. Talvez seja ensinar para alguém o que trazer para a ceia e como trazer. Porque é muito fácil rir de quem traz um potinho de Nescau. Mas falar, cara, quem sabe, você enche uma cumbuca de leite, mistura antes, uma garrafa, traz. É muito fácil criticar quem traz 100 gramas de queijo. Mas dizer, irmão, tu tinha dinheiro para comprar mais? Então na próxima vez vamos trazer assim, ó, tu traz 100, eu trago mais 200, trago mais 100, ou de repente tu é o que traz mais 50, né? Dependendo do dinheiro de cada um. Esse amor é de se importar pelos outros, como Cristo se importa com a gente. Isso é o que nos separa dos evangélicos. Quantos evangélicos somos no Brasil? Alguém sabe? 35% da população. Dá para acreditar nisso? É de dar risada. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas que passam aqui, 3 são evangélicos. No Rio de Janeiro tem uma facção que é evangélica. Glória a Deus, né? Eles vão lá e matam as outras facções em nome de Jesus. Que bênção o reino de Deus avançando assim. Gente, dá para acreditar que 1/3 do Brasil é evangélico? Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar. O que não dá para acreditar é de que eles sejam servos do Senhor Jesus. Isso não dá para acreditar. Isso não dá. É isso que nos separa de grandes igrejas cheias de evangélicos. Porque eles não são servos. Deixa eu colocar de novo essa frase. Ser servo nos separa da maior parte das pessoas que enchem igrejas. São evangélicos. Eles gostam do ensino do mestre, eles gostam da banda de louvor. É tão bonito, faz tão bem, traz paz, me dá força para a semana. O Senhor Jesus nos deu um exemplo, versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Que exemplo é esse, queridos? Qual é o exemplo de Jesus? Sim. E o que significa lavar os pés? Servir em humildade completa. Servir em humildade completa. E se a gente não quiser fazer isso? De repente, assim, quem sabe eu pago alguém para lavar os pés de vocês? Porque eu tenho mais recursos, né? E posso pagar alguém, em vez de ajudar vocês mesmos. Eu sei de igrejas que eles não fazem serviços assim muito sujos, eles contratam pessoas para fazer. Porque por que eu, com as minhas mãos delicadas aqui limpa, de escritório, vou sujar minhas mãos? Eu posso pagar. Eu posso pagar para te ir num psicólogo, eu posso pagar para alguém limpar a tua casa, eu posso pagar para alguém limpar a igreja. Por que eu vou me envolver nesse serviço? Mas a resposta é bem simples, Jesus dá, no versículo 16.
Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Quem é maior? O Senhor. Se o Senhor, Jesus está ensinando, se o Senhor fez uma coisa, se o Senhor fez algo e o servo não quer fazer esse algo, que posição o servo se coloca? Ele se coloca de Senhor. É isso que Jesus está falando. Se eu sou o mestre e nós estamos brincando de siga o mestre, o que você vai fazer? Seguir o mestre. Você não ouse fazer algo diferente do que eu fiz. Jesus está falando isso. Não ousem, discípulos, não lavarem os pés uns dos outros. Se eu sou o Senhor e fiz, vocês que são formigas, que são insetos, vocês, comparados a Deus, somos insetos. Nós devemos fazer. Se Jesus é teu Senhor, você é o que dele? O quê? Servo. Ou escravo. E como é o escravo? Como é o escravo? Aí. Como ele é? Hã? Feliz. Versículo 17 diz isso. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão vocês por ensinarem aos outros. Isso? Não é isso que diz. Lê o texto. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão vocês por este conhecimento. Isso? Agora que vocês saibam essas coisas, felizes serão vocês se fizerem cursos bíblicos na igreja ensinando isso. É isso? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão vocês se confessarem publicamente essas coisas no batismo. É isso? É o quê? Praticar. Feliz será o servo que praticar. E essa felicidade é para quando? Queridos, eu não posso afirmar que sempre que vocês servirem sacrificialmente, vocês serão felizes ou sentirão felicidade. Embora na minha experiência, quase sempre que eu sirvo ao Senhor sacrificialmente, o resultado é alegria. Mas essa alegria é uma fração da alegria por vir. Quando Jesus nos olhará nos olhos e dirá: Vem, bendito do meu Pai, entra, a festa está pronta para ti. Isso só será dito aos servos, não será dito aos alunos, como Judas. Aluno ou servo, mestre ou senhor. Muito mais do que um sábio mestre. Eita, nós, agora estou confundindo os controles. Muito mais do que um sábio mestre, Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Jesus é seu mestre como Judas? Ou ele é Senhor e mestre como Pedro? Pedro rachou? Rachou. Judas rachou? Rachou. Judas traiu o Senhor? Traiu. E Pedro? Negou o Senhor. Mas Pedro tinha Jesus como seu Senhor. E Judas não. Outra pergunta: você já foi banhado por Jesus? Você já teve, como dizem Hebreus, o seu coração, a sua alma purificadas pela água limpa do Espírito Santo? Porque se você não tem essa purificação, você não é um servo. Você continua caminhando para a morte eterna. Você está com os pés sujos nesse exato momento? O que isso quer dizer? Existem pecados que você não confessou ao Senhor nessa semana. Você já deve ser alguém que conhece o Senhor Jesus, que foi lavado, mas é muito possível que nessa semana os seus pés tenham ficado sujos pelo pecado. Você precisa se arrepender disso. E sabe o que você encontrará? Perdão. Perdão. Livre, infinito, eterno. Perdão do Senhor.
E a última pergunta, queridos. Você precisa lavar os pés de alguém? Tem alguém aqui nessa igreja que você precisa servir humilhantemente? Que o Espírito Santo está te tocando a fazer? Não fazer nada pelos irmãos e me fechar na minha bolinha da minha casinha não é servir. Não é servir. Jesus não falou, façam isso, lavar os pés, com os mendigos. Ele não falou isso. Ele não falou, lavem os pés dos colegas de trabalho. Ele não falou, lavem os pés da família de vocês. Ele falou, lavem os pés uns dos outros. E quem é uns aos outros? A igreja. Talvez, irmãos, nós precisamos nos arrepender de não estar lavando os pés dessa igreja. Não tendo fazendo o mínimo, que é mandar um WhatsApp dizendo como é que você está, como eu posso orar por ti. E depois nós não queremos ficar deprimidos, vivendo uma vida só para nós, não se preocupando nunca com a dona Regina. E no fim da semana eu estou triste, deprimido, que eu não vejo sentido na minha vida. Mas, cara, tu está só focado em ti, como é que tu vai ver sentido? Pergunta como é que o Kevin está. Pergunta quais são as lutas do Guilherme, como é que tu pode orar por ele. Pergunta como é que está o seu sucesso no trabalho. Como é que estão as necessidades do Vitor. Como é que o Michelzinho está. E aí sim, nós vamos lavar os pés uns dos outros. Queridos, eu vou dar alguns segundos para você orar com Deus. Talvez você precise ter esse banho do Espírito Santo e dizer, Senhor Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor, porque até agora tu foi somente o meu mestre. Eu vou dar um tempo para você pedir perdão ao Senhor para que lave os seus pés dessa semana. E que lave também, ele use para lavar os pés dos irmãos no aspecto do serviço sacrificial prático. Oremos, queridos. Santo Deus, nós te louvamos, porque o Senhor, sendo Deus, se fez um servo humilde e lavou os pés de homens totalmente indignos e faz coisas por nós que nós não faríamos pela pessoa que mais amamos. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor e perdão, porque tu oferece o perdão livre e completo a quem se rende ao seu senhorio. Nunca somos livres, ou somos escravos de Satanás, ou somos teus escravos. E nós, Senhor, temos o privilégio de sermos teus escravos. Somos servos inúteis a serviço do Senhor. E queremos ser tuas mãos lavando os pés desses nossos irmãos aqui. E é verdade que nós fedemos, Deus. Nós fedemos por causa dos nossos pecados. Mas nós queremos ainda assim nos amarmos sacrificialmente. Nos ajuda, Senhor, a ter o Senhor muito mais do que um mestre que ensina teologia para nós e conceitos sobre Deus nos domingos, nas terças, nos sábados. Que o Senhor nos mova a praticar o que tu nos ensina, para que sejamos felizes em ti, para que a nossa alegria esteja completa em ti, em fazer a tua vontade e desfrutar um dia eternamente da glória de ser recebido por ti, dizendo servo bom e fiel. Nos ajuda, Deus, a não nos
não desperdiçarmos as nossas vidas aqui, gastando tempo com o que não é eterno, Senhor. É verdade que tudo o que fizermos, até as coisas aparentemente mais rotineiras e insignificantes, nos ajuda a lembrar que tudo é para a sua glória, Senhor. De lavar uma louça amanhã de manhã, de acordar e pegar um ônibus, de ir olhar para aqueles nossos colegas de trabalho de novo, de enfrentar os desafios da rotina da casa que são iguais semana após semana. Em cada coisa que fizermos, ó Deus, que o Senhor nos dê a percepção espiritual e eterna de que podemos fazer com o nosso tempo tudo para a sua glória. E podemos sim encontrar tempo para nos preocuparmos com os nossos irmãos, além dos nossos próprios problemas e nosso próprio mundinho, Senhor. Dá-nos a graça de sofrer as dores dos nossos irmãos aqui. E dá-nos a graça de ter a alegria e a vitória da alegria e vitória dos nossos irmãos aqui. Rogamos a Ti para que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Que o Senhor seja muito mais do que um mestre para essa igreja, para as nossas vidas. Seja sempre o Senhor. Para que assim como Pedro, que muitas vezes podia ter ficado quieto e seria feliz, para assim como Pedro, nós caiamos, mas alcancemos o Teu perdão e sejamos usados pelo Senhor. E diferente de Judas, que participou de todo o Teu ministério e nunca o reconheceu. Longe de nós isso, Senhor. Pela Tua graça eu suplico que não seja o caso de nenhum dos meus amados que aqui estão. Entregamos em Tuas mãos a nossa semana. No nome santo de Jesus. Amém.